Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é direcionamento. Ela aponta onde estão os nossos pés, o que nós estamos vivendo hoje e para onde nós devemos ir. Então fique agora com o pastor Rosival Molina, seja edificado por essa palavra. Junte toda a sua família e eu volto daqui a pouquinho. Eu te espero aqui. Marcos, capítulo de número 4, verso 35, até o verso de número 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-nos, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, este é um texto bastante tocante, bastante intrigante, que nos leva a meditar de forma clara sobre a nossa caminhada com Jesus, sobre as nossas trajetórias com Jesus. A Bíblia relata aqui no verso 35 que nós lemos que Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. A Bíblia nos diz no verso 36 que os discípulos prontamente obedece, fala: vamos com ele, vamos atravessar o mar. Mas a Bíblia diz no 37 que eles começam a atravessar e levanta-se um grande temporal. E eu já quero te dizer que seguir a Jesus não evita temporais na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus chama eles para atravessar o mar, quem chamou foi Jesus. Mas a Bíblia também diz que eles vão, obedecem, e quando começam a travessia, começa o temporal. Então eu quero te dizer que seguir Jesus não evita temporais. Aliás, ele não enganou ninguém. No livro de João 16:33 ele diz: No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele nos diz para que você tenha bom ânimo. A Bíblia nos diz, irmãos, que começa o temporal e os discípulos começam a ficar desesperados. Os discípulos começam a ficar apavorados. A Bíblia nos diz que eles se desesperam e eles falam com Jesus: olha, o Senhor não está se importando que nós nos morramos, nós pereçamos? O Senhor não está importando? A Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada e no verso de número 39 ele se desperta,
dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, e ele diz: vento se aquieta, e a Bíblia diz que o mar se aquietou também, houve grande bonança. E no final, então ele repreende o mar, ele repreende o vento, e no final ele repreende também os discípulos. Ele diz: homens, por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Então, a Bíblia nos mostra que Jesus no barco não é ausência de luta, Jesus no barco não é ausência de tempestade, Jesus no barco não é ausência de temporal, mas é certeza que você vai chegar. Deus me trouxe aqui para te dizer que independente do temporal, independente do vento que você está passando, independente da situação, você vai chegar. Com Jesus no barco, você vai chegar. E aqui, irmãos, nesse texto, nós vamos entender o que não fazer na hora da tempestade. Quando surge uma tempestade, quando você está no barco caminhando com Jesus, o que você não pode fazer? Tem gente que está prestes a alcançar a bênção, tem gente que está prestes a alcançar a vitória, mas veio uma tempestade, veio um vento, veio uma luta, uma situação, e ele parou, ele interrompeu, ele se apavorou, e o nome do Senhor não foi glorificado, porque ele ficou no meio do caminho. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Jesus no barco, independente da tempestade, independente do vento, independente da situação, você vai chegar em nome de Jesus. Se você crê, já aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Pastor, o que eu não posso fazer na hora da tempestade? Surgiu uma tempestade, surgiu um vento, surgiu uma situação. Você sabe que Jesus está com você e você está com Ele. Ele está no seu barco. O que você não pode fazer? Primeira coisa, você não pode ficar apavorado. Não pode ficar apavorado. Tem gente que Jesus está com ele, Jesus já falou com ele, mas ele fica apavorado, fica desesperado. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle dessa situação. O pavor, irmão, ele gera um desequilíbrio psicológico, ele gera medo, ele gera ansiedade, ele gera preocupação, ele gera pavor, medo e ansiedade no pensar, medo e ansiedade no falar, medo e ansiedade no agir, no reagir. Algumas pessoas começam a fazer e falar coisas pelo pavor, pelo apavoramento, pelo medo, pela ansiedade. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: se Jesus está no barco, fique firme que Ele vai garantir a sua chegada em nome de Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 24, no verso de número 10, diz: se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Fica firme, irmãos. O dia da angústia vem, a batalha vem, a tempestade vem, o vento vem, a luta vem, mas eu quero te dizer que Jesus também vem, e quando Ele vem para decidir, Ele vem para te dar vitória. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 7, que Deus não te deu espírito de temor, de medo, mas Ele te deu espírito de ousadia, de amor, de intrepidez. Deus te deu um espírito de coragem. Clame a Ele, busque a Ele, e Ele vai te dar estratégia para esse vento, para essa situação, e o nome dEle vai ser engrandecido. Segunda coisa que você não pode fazer: quando vier a tempestade, quando vier o vento, não desista de lutar, não pare de lutar, continue. Se Jesus falou, vamos atravessar, Ele te garante. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dEle não vai passar. Não desista de lutar. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso de número 38, diz: o justo viverá pela fé.
mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O inimigo quer que você pare, o inimigo quer que você desista, e eu quero te dizer que cada passo que você dá para trás, o inimigo dá um passo para frente. Resista, insista, persista, avance, o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que você tem que resistir. Pastor, mas como assim? Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Até quando eu tenho que resistir, pastor? Até ele fugir. Se a palavra diz que ele vai fugir, ele vai fugir, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. O que eu não posso fazer, pastor? Não fica apavorado. Calma, tenha calma. Jesus está contigo. Jesus, se está contigo, está tudo garantido. Não pare de lutar. Não desista, não interrompa o milagre, a bênção, a vitória no meio do caminho. Terceira coisa que você não pode fazer na hora da tempestade: não saia do barco de jeito nenhum. Não saia do... Pastor, mas é vento, é mar, eu vou pular desse barco. Eu não estou aguentando, eu vou pular. Mas Jesus está no barco. Não saia do barco, não saia do barco, porque Deus vai te honrar no meio desse vento, no meio dessa tempestade, no meio dessa situação. Não saia do barco. Pastor, mas o barco está balançando. O barco ainda é o lugar mais seguro para você ficar. Não saia do barco. Tem gente que está querendo abandonar o barco da família. Tem gente que está querendo abandonar o barco do casamento. Tem gente que está querendo abandonar o barco do trabalho. Tem gente que está querendo abandonar o barco do ministério. Tem gente que está querendo abandonar o barco de Jesus. Eu não aguento mais servir a Jesus. Eu não aguento mais. Eu tentei ser crente, eu tentei servir a Deus, mas eu não estou querendo abandonar o barco. Não saia do barco. O barco ainda é o lugar mais seguro. A Bíblia nos diz, irmãos, em Daniel 16, 22, que Deus entrou na cova. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Deus não vai te livrar da cova, Deus não vai te livrar da tempestade, Deus não vai te livrar desse vento. Ele vai te honrar no meio dessa cova, no meio desse vento, no meio dessa tempestade. Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Ele vai entrar no meio do problema. Pastor, mas por que eu tenho que passar por isso? É assim, irmãos. Deus quer honrar você. Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então não saia do barco, não abandone o barco. Não pule do barco, não abandone esse barco, porque Deus vai glorificar, Ele vai mostrar, está difícil, está doendo, mas fique no barco e o nome do Senhor vai ser engrandecido. Diga para o seu irmão: não saia do barco, não saia do barco. Aplauda o Senhor, irmãos, não vai sair do barco. Se você chegou até aqui, você vai atravessar, em nome de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer então na hora da tempestade, na hora que vier o vento? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, como diz no verso 38 do texto que nós lemos do capítulo 4, clame a Jesus, clame a Ele. O pavor nos faz agir sem pensar, sem orar, mas a primeira pessoa que você precisa clamar é a pessoa de Jesus, e Ele está contigo no barco. Ele está contigo nesse barco. Ele fez uma promessa para mim e para você. Em Mateus 28, 20 ele diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. Se fosse atualizar, ele era mais ou menos como dizer assim: eis que estarei contigo em todos os barcos da sua vida. Eu estou contigo, eu estou nessa situação, foi eu que te chamei para atravessar. Você vai atravessar, você vai passar. Tem gente que na hora da luta quer falar com um amigo, quer falar com o médico, quer falar com o advogado, quer falar com o juiz, com o prefeito, até com o pastor. Mas a primeira pessoa que você precisa clamar, a primeira pessoa que você precisa falar é com Jesus. Em Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar coisas firmes e grandes que não sabes. Fala com Ele no meio dessa tempestade, fala com Ele no meio desse vento, e Ele vai te orientar, Ele vai te dar uma experiência, Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Então,
Primeira coisa que você precisa fazer nessa tempestade é clamar a Jesus. Clame a Ele: Senhor, nós estamos aqui no meio desse vento, no meio dessa tempestade. O que mais que eu tenho que fazer, pastor, na hora da tempestade? No verso 36, a Bíblia diz que eles obedeceram ao Senhor Jesus. Você precisa obedecer ao Senhor Jesus. Você precisa obedecer a palavra de Jesus. Eu quero te dizer que nós servimos a um Deus, nós temos um Jesus que entende de tempestade, Ele entende de mar, Ele entende de vento, Ele entende de deserto, Ele entende de saúde, Ele entende de finanças, Ele entende de família, Ele entende de casamento, Ele entende de todas as coisas. O nome dEle vai ser glorificado. Obedeça a palavra dEle. Se Ele te der uma palavra, que Ele possa ser o semáforo da sua vida. Se Jesus falar que é para avançar, ainda que esteja ventando, balançando, avance, prossiga. Se Jesus falar que é para parar, ainda que pareça bonito o caminho, pare, porque Deus está te alertando. Obedeça a sua palavra. Se Deus falar para vigiar, está amarelo, fique atento ao menor sinal de problema, de pecado, esteja atento, que Jesus possa conduzir os seus passos, a sua vida, que Ele possa te mostrar a hora de avançar, a hora de parar, a hora de alertar, e o nome dEle vai ser glorificado. Ouça, pratique, viva, siga a palavra dEle. No Salmo 119, no verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, Ele mostra onde você está, Ele ilumina onde você está, é a lâmpada para os pés. Você está no lugar certo, você está no lugar errado, está mostrando qual é o lugar, está lâmpada para os pés. Saia desse lugar, fique nesse lugar, lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. Ele fala: ó, você tem que seguir por aqui, você tem que se dirigir por aqui, o caminho é por aqui. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a tua palavra. A palavra vai te mostrar o caminho, a palavra vai te mostrar a direção, a palavra vai te mostrar a vontade. Você precisa renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Obedeça a vontade de Deus, siga o caminho de Deus. Pastor, o que mais que eu tenho que fazer na hora da tempestade? Clamar a Jesus, obedecer a palavra. E como ele diz no verso de número 40, exercite a sua fé. A Bíblia nos diz no verso 40 do capítulo 4 de Marcos, que Jesus diz: por que vocês são tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não exercitaram a fé? Homens, não tendes fé? Se existe uma coisa que impressiona o Senhor, é a sua fé. Você, ao invés de se desesperar, aprenda a esperar no Senhor. Talvez você entrou aqui desesperado. O Senhor quer que você saia esperado. Comece a esperar nele. Ao invés de se desesperar, comece a esperar. A Bíblia nos diz no Salmo de número 40, no verso de número 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você esperou. Então, ao invés de apavorar, se desesperar, aprenda a esperar. Pastor, eu queria tanto que Jesus gostasse de mim. Parece que às vezes Ele não gosta. Eu queria tanto agradar Jesus. Eu queria tanto que Ele ficasse feliz comigo. Vou te dar um segredo, uma receita, que está lá em Hebreus, capítulo 11, no verso de número 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé. Você quer agradar o Senhor? Exercite a sua fé. Se Deus falou, vai acontecer. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 17, no verso de número 19, que haviam 10 leprosos. E Jesus curou os 10 leprosos, mas um voltou. E o Senhor disse para ele: a tua fé te salvou. Em Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Sua fé já está aumentando. Você ouvindo a palavra, você se alimentando da palavra, a sua fé já está aumentando.
E a sua fé agrada a Deus, é a sua fé que opera o milagre. Jesus, impressione a Ele com a sua fé, e Ele vai te impressionar com milagres e maravilhas. E para terminar, a última pergunta é: por que Deus permite as tempestades na nossa vida? Pastor, eu não faço mal para ninguém, eu não mexo com a vida de ninguém. Por que eu estou passando por tempestade, pastor? Eu aponto 3 razões e encerro. 3 razões por que você está passando a tempestade. Primeiro, por que você está passando por essa tempestade? Primeiro, para você conhecer os seus limites e as suas fraquezas. Para você precisa conhecer as suas fragilidades. Você precisa entender que Jesus é tudo e você não é nada. Paulo, numa determinada ocasião no livro de Atos, ele estava indo perseguir os cristãos lá em Damasco. De repente ele caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, e ele ficou cego, não enxergava nada. Jesus é tudo, você não é nada. Se Jesus não te desse graça para estar aqui hoje, para você estar de pé, para você estar me ouvindo, para você estar me vendo, não seria possível. Você não é nada, Jesus é tudo. A Bíblia nos diz nos livros de Salmo, capítulo 124, no verso 2 e 3, que os homens maus, se não fosse o Senhor, eles teriam te engolido vivo. Você precisa crer que você não é nada, você é totalmente dependente do Senhor, você precisa do Senhor. Salmo 40, no verso de número 17, a Bíblia diz: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo conheceu o Senhor Jesus depois que ele caiu do cavalo, mas no livro de 2 Coríntios 12, 7, a Bíblia diz que para que ele não se exaltasse, para que ele não se exaltasse, não crescesse na excelência da sua sabedoria, foi-lhe colocado um espinho na carne. Você precisa entender que Jesus é tudo, você não é nada. Segunda razão, por que Deus permite a tempestade? Para você conhecer quem é Jesus na sua vida. Você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim, ele é tudo na sua vida, é ele que faz, é ele que opera. Muitos acham que Jesus era um filósofo. Alguns acham que ele era um profeta. Outros acham que ele foi um grande líder, um grande presidente. Mas você precisa saber que ao invés de profeta, ao invés de filósofo, ao invés de líder, Jesus é Deus na sua vida. Precisa saber que Ele é Deus. E terceira e última razão, por que as tempestades vêm? Por que a tempestade vem? Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão saber: passou uma tempestade, passou um grande vento, passou uma grande luta, passou uma grande prova, mas Deus exaltou, Deus levantou, Deus guardou, Deus livrou, Deus transformou. Vão olhar para você e vão dizer: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar Jesus repreende da vida dele? Mas quem é esse que passou uma tempestade, mas Jesus repreendeu na vida dele e na vida dela? A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões por um decreto. Mas no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso de número 27, o rei Dário fez um segundo decreto. E esse segundo decreto dizia, depois que Daniel saiu da cova: do meu reino é feito um segundo decreto para que todos temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é um Deus vivo, permanente para sempre, porque Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas.
Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. As pessoas vão querer conhecer quem é Deus pelo que ele fez e o que ele vai fazer na sua vida. O nome dele vai ser engrandecido, o nome dele vai ser glorificado. Deus não te impede as tempestades para que o nome dele seja glorificado no meio dessa tempestade. Então creia, e se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e foi possível você entender a importância de ouvir, mas também de obedecer à palavra de Deus. Fique firme, não importa o que hoje você tem pensado sobre você, ou até mesmo o que os outros pensam sobre você, mas o que verdadeiramente importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, para que nós possamos ler juntos. Jeremias 29, verso de número 11. Vamos entender o que Deus pensa sobre você? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus está dizendo através da sua palavra esta manhã: creia, pratique, obedeça, e dessa forma Deus te entregará tudo aquilo que você tem esperado e buscado em Deus, no momento certo e do jeito certo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.